Olá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre transformados de Laplace. Então, a ideia aqui é a seguinte: a gente tem uma equação diferencial de ordem não especificada, na verdade, essa daqui é bem geral. E a gente pensa, eu tenho uma maneira de transformar essa equação diferencial ou numa equação polinomial, ou então numa equação que seja de ordem inferior. Também tem um terceiro caso que a gente vai olhar um pouquinho, se tudo der certo, que é pegar por exemplo, uma equação diferencial de duas variáveis e transformar numa equação diferencial que só tem derivadas de uma variável delas. Tá? Então, no caso de equações diferenciais parciais, a gente consegue transformar numa equação diferencial ordinária, entre aspas. Porque a gente consegue fazer que só tenha derivadas com respeito a uma variável. Então, existe sim uma forma de fazer essas mudanças, que é a ideia de transformações integrais. Uma transformação integral uma aplicação, tá? Que pega uma função e transforma em outra função através de uma integral. Aqui no exemplo, essa aqui seria a forma geral dela. Você tem uma função aqui que tem uma variável t, uma f, e você transforma numa função que tem uma variável s, fazendo essa integração em t aqui. Então, essa aqui é a cara genérica de uma transformação integral. Existem vários tipos. Nesse curso daqui, a gente vai estudar dois especificamente: a transformada de Fourier, que vem depois, e a transformada de Laplace. A transformada de Fourier, ela seria a integral de menos infinito até infinito de f de t é elevado a i wt, também representada por uma f de Fourier ou um chapeuzinho para indicar. Então ela pega uma função aqui que depende do t e transforma numa função que depende no dado. Agora, nesse curso específico, a gente vai olhar para o caso da. Nessa aula específica, a gente vai olhar para a transformada de Laplace. A transformada de Laplace é o quê? Ela pega uma função f, faz a integral de 0 até infinito da função f vezes e elevado a menos st dt. E transforma isso numa função de s. A transformada de Laplace tem umas propriedades importantes, e uma delas, e que vai ser a propriedade crucial para a gente, é que ela vai transformar equações diferenciais em equações que dependem de potências de S. Ou seja, ela vai tornar uma coisa mais factível de resolver. A ideia para resolver equações usando a método transformada de Laplace é a seguinte: a gente começa com uma equação diferencial, passa para uma equação algébrica, e aí a gente pega a solução da equação algébrica e aplica a transformada inversa que existe. Tá? E aí a gente volta para a solução. Então a gente pega um problema, transforma num problema menor, e aí pega o problema menor e encontra a solução aqui dentro, e aí depois passa para a solução do problema em si. Esse seria o método da transformada de Laplace. Então, antes da gente começar a usar a equação da transformada de Laplace para resolver equações diferenciais, vamos estabelecer algumas propriedades dela. Por exemplo, em quais casos isso daqui, a transformada de Laplace de uma função realmente existe, quais são as condições que ela tem que ter e quais são as propriedades operatórias que ela tem. Vamos começar a olhar isso agora. Bom, então eu já coloquei lá em cima, mas só para reforçar, a notação que a gente usa para transformar de Laplace é essa daí. A gente vai ter que uma função f pequena de t, onde t é um número real, vai se transformar numa f grande de s, ou então alguma outra notação que a gente tem também é essa daqui. Geralmente quando a gente usa a notação do L Laplace da f, é omitido o s. Eu coloco ali só por uma questão de completude, mas isso daqui quer dizer que isso aqui é a função. Tá? A função é a transformada de Laplace. A variável é o s. Isso aí não é um produto de uma f com uma s. É só uma representação da função que tem como variável s. Bom, ali eu coloquei t pertence aos reais. E o s, ele pertence a qual domínio? Bom, na verdade isso aí vai depender da função em si.
porque existem umas certas condições que têm que ser garantidas para que a integral ali indefinida converja. A gente vai ver isso depois num teorema sobre a existência da transformada de Laplace. Mas antes da gente fazer o teorema de existência em si, vamos mostrar agora um exemplo de como é que a gente faz para calcular a transformada de Laplace. Vamos fazer a conta para encontrar o valor da transformada de Laplace da função f de t1. Então vamos lá. A transformada de Laplace de 1, em geral, vamos colocar assim, transformada de Laplace da função com, transformada de Laplace S ou transformada de Laplace da função 1, ela é igual a integral de 0 até infinito de e elevado a menos t s, que é a parte do núcleo, multiplicado por 1. 1 não vai influenciar ali, então isso aqui no fundo só é a integral de 0 até infinito de e elevado a menos t vezes s ds. Bom, o que acontece? Como é que a gente calcula uma integral imprópria? A gente vai transformar essa integral. Isso aqui, na verdade, é uma representação de um limite. Quando você tem um limite superior que está indo para o infinito. Aqui, tá, então eu tenho aqui o limite quando eu calculo a integral definida, que eu sei calcular, não tem nenhum problema. E aí eu simplesmente vou calcular o limite depois. Muito bem, como é que eu faço a integral, então, agora de e elevado a menos ts ds? O t, para todos os efeitos aqui dentro, ou dt, desculpa, dt. Para todos os efeitos, o t, o s, desculpa, não é mais uma variável. A variável agora é o t. Quer dizer, desculpa, o s é uma constante para todos os efeitos. Desculpa, tá mal. O s é uma constante. Então, o que acontece? Quando eu faço essa integral daqui, eu vou simplesmente integrar com respeito a t, vou tratar o s como sendo uma constante. Então, quando você integra uma função do tipo e elevado a at dt, o que você consegue é a própria at, só que dividida pela constante, que está multiplicando. A constante que está multiplicando aqui, no caso, seria menos s. Então, a gente vai ter menos s, multiplicando e elevado a menos ts de 0 até b. Isso aqui é o limite, quando b tende a infinito, ou a tende a infinito. Só que, quanto é que vale esse daqui? Isso aqui vai ser igual a integral definida, vai ser limite quando a tende ao infinito, de e elevado a menos as menos 1 sobre menos s. Bom, deixa eu começar isso para vocês verificarem, mas esse pedaço daqui, se o s for positivo, e geralmente a gente sempre trata o s como sendo positivo, justamente pela questão de... Bom, não importa, na verdade, mas eu vou tratar o s como sendo positivo. Desculpa, se ele não fosse positivo, essa integral não convergeria. Então a transformada de Laplace não existiria. Então a gente acaba tendo que colocar uma condição do tipo que o s é sempre maior do que zero. Esse limite daqui, então, vai ser o quê? O limite quando a vai para o infinito de uma exponencial com negativo. Esse limite, lá do cálculo, a gente sabe que é zero. O resto tudo não importa, só com uma constante, então eu vou ter menos 1 sobre menos s, ou simplesmente 1 sobre s. Então a transformada de Laplace da função 1, ela é 1 sobre f. Certo? Bom, vamos continuar fazendo um exemplo um pouco menos trivial agora. Bom, vamos ver isso aqui agora como nosso segundo exemplo. A derivada da função, ou melhor, transformada de Laplace da função lambda, ou da função t. Então, 0 até infinito, também. Aqui no caso agora é essa integral daqui. Esse tipo de integral, quando a gente sabe que para resolver, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que usar um método
do integração por parte, de integração por partes. Então a gente vai chamar de o T, a gente vai chamar o du vai ser o dt, v vai ser o meu e elevado a menos ts, ou dv, desculpa. Isso significa que o v, então, vai ser e elevado a menos ts sobre menos s. Lembra que eu estou tratando aqui, para todos os efeitos, o s como se fosse uma constante. Então essa integral daqui vai ser o quê? Ela vai ser a integral de uv, então ela vai ser a integral de t e e elevado a menos ts sobre s, onde o t está variando de 0 até infinito. Nota o seguinte, se o t for 0, dá 0. E aí o limite quando o t vai para infinito, essa parte daqui cresce muito mais rápido do que o t, decresce. Então, a gente pode usar o L'Hopital, eu deixo como exercício para vocês verificarem que isso daqui, na verdade, vai ser igual a 0. Agora, menos a integral de v du, só que como tem o menos ali lá embaixo no s, eu já vou colocar aqui, mais 1 sobre s, integral de e elevado a menos t, s, dt, de 0 até infinito. Só que aquela integral dali é a mesma que a gente fez no nosso exemplo anterior. Então, a gente já sabe que ela vai valer 1 sobre s, então isso aqui vai ser 1 sobre s vezes 1 sobre s. 1 sobre s ao quadrado. É possível provar, de maneira geral, que a integral de t elevado a n é igual a n fatorial sobre Sn mais 1. Deixa para vocês pensarem um pouco como é que isso vai ser feito, ou como é que você provaria isso. Mas a ideia básica é que, quando você tem uma potência ali, você vai ter que fazer n integrações por partes. E cada uma das outras partes anteriores vai acabar indo para zero. A conta é quase essencialmente a mesma que a gente acabou de fazer. O sinal nunca troca, e a cada etapa eu estou sempre multiplicando ali aquele termo por uma nova constante. Então, eventualmente, o que acaba acontecendo é a expressão final fica daquele jeito. Então, a gente tem como uma regra geral aqui essa transformada de Laplace. Bom, esse agora é um outro exemplo. Bom, eu vou deixar como um exercício para vocês fazerem os detalhes dessas duas daqui. Eu vou fazer um comentário. Eu falei que ia dar um exemplo, mas eu acho que eu vou deixar como um exercício para vocês praticarem. A transformada de Laplace da função exponencial de uma constante, ela não é nada mais nada menos do que 1 sobre s menos at. Isso não é muito difícil de verificar. A ideia é que você vai colocar a função f ali no lugar. Você vai ter isso aqui. A transformada de Laplace vai ser integral de 0 até infinito integral de 0 até infinito de e elevado a at vezes e elevado a menos st. Você usa a propriedade de expoente para conseguir juntar esses dois. Porque assim, o expoente, quando você calcula o produto de dois expoentes com a mesma base, você soma os expoentes. Então, colocando t em evidência, a gente vai ter que isso aqui vai ser integral de e elevado a menos st. Ou menos s menos at. De qualquer maneira, o resto da conta é quase igual ao caso anterior. Um pouco mais complicado, talvez, seja a transformada de Laplace do seno e do cosseno. A transformada de Laplace do seno e do cosseno, ela... Bom, vamos fazer um comentário aqui. Transformada de Laplace do seno e do cosseno... Ah, faltou uma coisa aqui na forma. Transformada do seno, essa daqui, a transformada do cosseno, é igual a S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, seno e cosseno. Como é que é a ideia para você deduzir essas fórmulas daqui, usando a definição? Você vai ter que fazer duas integrações por partes, para você voltar para a função seno. Passar para o outro lado,
colocar em evidência, no caso, vai colocar em evidência o s ao quadrado mais ao quadrado da integral, você vai passar dividindo e você vai ter o valor da transformação de Laplace original. Esse é o esquema. Eu deixo como para vocês tentarem fazer. Mas não é muito difícil, mas é uma conta interessante assim de praticar. Então essa daqui é a ideia para você conseguir resolver essa transformação de Laplace. Certo? Bom, vamos falar agora algumas propriedades da transformação de Laplace que tornam ela interessante de verdade. Porque senão não faz muito sentido. Isso aqui é só um exercício de integral indefinida. Mas tem uma propriedade particular que é muito importante para a gente e eu vou comentar sobre ela. Bom, essa propriedade daqui agora é uma que diz para a gente que é possível voltar. E também fundamenta como é que a gente consegue trabalhar com uma equação diferencial. Então, primeira coisa. A transformação de Laplace é uma transformação linear, ou seja, no espaço das funções. Quando você multiplica por uma constante, a constante passa para fora. Quando você tem a transformada de Laplace de uma soma, você tem a soma das transformadas de Laplace. Essas duas propriedades daqui saem diretamente do fato da transformada de Laplace ser definida como sendo uma integral. E a integral tem essas propriedades de multiplicação por escalar, você pode colocar para fora, e da soma ser transformada numa soma. Então esse pedaço daí não tem nenhum mistério. Um pouco mais complicado é a inversa. A questão da inversibilidade da transformação de Laplace foge um pouco do escopo do curso. Mas é possível você encontrar uma função que tem essa propriedade daqui. Vai vir para f, onde a transformada de Laplace da f é igual a f grande. Certo? Então, é possível a gente fazer aquele esquema que eu descrevi no começo do vídeo, que era a gente pega uma equação diferencial, transforma em uma equação algébrica, resolve a equação algébrica e depois volta. A linearidade da transformação de Laplace e a inversibilidade são cruciais para que você consiga manipular e transformar uma equação diferencial. Tá, então... E também a inversibilidade é essencial para garantir que a solução que você encontrou lá corresponde a uma solução do problema original. Eu vou discutir um pouco mais isso quando a gente fizer uns exemplos de equações diferenciais resolvidos por Laplace. Para o nível de curiosidade, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Como é que é a expressão da transformada de Laplace inversa. E por que a gente não usa? Geralmente, quando a gente for resolver uma equação de transformada de Laplace inversa, o processo que a gente vai tentar resolver é fazer uma tabela, pegar uma tabela, você sempre vai achar em livros isso daí, uma tabela que contém as transformadas de Laplace e tentar fazer a sua solução, tentar identificar ela ali e tentar trabalhar ela para você resolver voltando usando a tabela. E não fazendo a conta direta, porque a conta direta é um pouquinho complicada. A transformada inversa seria essa daqui. Gama, que é uma constante também, gama mais VT E elevado a ST, F de S, ds. Então ela também é uma transformação integral, só que o núcleo é diferente, o termo K ali era diferente. E um pouco mais complicado, esse daqui é uma transformação, é uma integral complexa. Não é uma coisa que a gente vai ver aqui no curso. Então, a gente não vai se preocupar muito com isso. Tá? Isso aí não é um assunto agora na primeira introdução a esse curso. Certo? Então, eu vou depois fazer uns exemplos com vocês, como é que a gente resolve uma equação inversa, mas eu preciso... Ih, foi lá pra cima. Mas aí eu... E aí explica um pouco como é que funciona a ideia lá de você usar uma tabela para resolver. Tá? Então, tem uma propriedade final que eu gostaria de comentar no vídeo de agora, antes de eu passar uma lista para vocês e partir para o próximo vídeo. Que seria resolvendo equações mesmo usando o de Laplace.
que é a seguinte propriedade. Então, a propriedade que a gente tem aqui é o que a transformada de Laplace faz com uma derivada. Seria essa fórmula daí. Ela pega a transformada de Laplace de uma derivada de ordem n é s elevado a n vezes a transformada da função original, menos, e aí vem a sucessão de menos, que é o menos s elevado a n menos 1 vezes f de 0, menos Sn menos 2 vezes f' de 0. Ou seja, cada etapa daí a derivada vai aumentando a ordem e a potência do S vai diminuindo. Até que você chega ali no final que só sobra o f de n-1 de 0. Bom, nesse caso daí, essas condições, geralmente, quando você tem um problema de equação diferencial, elas vão ser os valores iniciais do problema. Eles vão dar para a gente quais são os valores da f ali e das derivadas da f. Então, mesmo não sabendo quem é a f, essa expressão daí ainda pode ser usada. O que acontece agora deixa eu fazer com vocês uma conta, só para explicar como é que funciona a ideia de demonstração dessa fórmula daqui. Então, vou pegar o caso da derivada de ordem 1. Sei que parece trapaça, mas o argumento essencial não muda muita coisa. Então, olha só. Pela definição, isso daqui é igual a isso. Tá. O que você faz quando você quer aumentar a ordem de alguma coisa? U é igual a f', ou dv, desculpa, é igual a f' de t. Então, significa que o meu v vai ser o próprio f de t. E o meu u é o e elevado a menos st. Então, du é igual a menos s e elevado a menos st. Tranquilo até aí? Então, pela fórmula ali, eu vou ter o quê? F do t vezes e elevado a menos st sobre dividido por... não, na verdade não tem dividido, desculpa. 0 até infinito. Não, desculpa. Tem... não tem. O que acontece aqui, então? Aí agora a integral com menos vai cancelar. Vai ter um S, integral de 0 até infinito de f de t é elevado a menos st de t. Ou seja, S vezes a transformada de Laplace da função f. Então, com essa técnica daí, essa propriedade, a gente consegue reduzir a ordem de uma equação diferencial. Na verdade, se transforma uma equação diferencial, sob certas condições, em uma equação algébrica. E que dá para ser resolvida usando matemática básica. Só que faltou um pedacinho da fórmula ali, que seria o menos S, mas isso vem daqui. Sempre que você faz uma integração por parte, vai sobrar um pedaço. Esse cara daqui, a gente vai ver, sempre tem uma majoritária sobre o f. Porque a transformação de Laplace só se aplica nos casos onde a integral da exponencial converge bem mais rápido do que a própria f. Depois eu vou colocar um teorema aqui na próxima aula. Eu vou falar um pouquinho dos aspectos teóricos da transformação de Laplace. Mas isso daqui vai sobrar só a parte da f da zero, ou seja, f de zero, que seria essa parte daqui. Então, como exercício também, vocês podem, se quiserem tentar, pegar lá a equação e o caso geral, pega a ordem 3 e tenta fazer a integração por parte 3 vezes, vocês vão ver que vai dar exatamente isso que está aí da forma. Bom, gente, então, o primeiro vídeo seria isso. Eu vou colocar uma listinha lá para vocês, junto desse vídeo, que já deve estar também no Siga na mesma hora, eu não vou colocar os dois separados. E depois eu vou colocar mais alguns conteúdos sobre transformação de Laplace. Isso ainda falta muito assunto para tratar. E eu vou ir colocando as listas aos poucos. Esse que vai ser o nosso procedimento. Como eu falei para vocês, eu ultimamente não estou muito bem. Esse vídeo inteiro foi gravado pausadamente. Eu às vezes tenho que parar porque me dá um acesso de tosse. Eu tenho que... É um pouco complicado, mas
É, Então, bom, é uma colagem de momentos de gravação, então tá um pouquinho devagar. Mas é isso aí. Próxima aula eu vou colocar, a gente vai fazer como é que resolve uma equação diferencial, como é que calcula uma transformada inversa e assim por diante. Bom, gente, é isso. Então, e até a próxima.